aqui. Beleza, então. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos todos e todas. A gente está agora Boa gravando a noite. nossa aula. Isso, dá uma abanadinha aí para a câmera, para depois aparecer lá no YouTube. E aí, a gente vai, com base naqueles 3 textos que eu passei para vocês, discutir justamente essa escolha, né, que a gente tem que fazer, entre aspas, entre um procedimento metodológico qualitativo ou um procedimento metodológico quantitativo para conseguir chegar até o nosso objetivo da pesquisa. E é interessante, como a gente estava comentando antes, né, eu e o Jonathan, é interessante perceber que, pelo menos dos 3 textos que a gente leu, 2 deles textualmente escrevem que essa distinção entre uma pesquisa qualitativa e uma pesquisa quantitativa, ela, de certa forma, não se justifica pelo mérito. Ou seja, eu não posso, a priori, antes de mais nada, sem pensar no contexto que a pesquisa está sendo feita, eu não posso dizer que uma pesquisa qualitativa é melhor, ou eu não posso dizer que uma pesquisa quantitativa é melhor. Tudo vai depender do aonde eu quero chegar. Fala, Jonathan. Eu fiz umas anotações aqui ao decorrer do texto, né? E Uhum. grafei aqui algumas partes importantes sobre dois tipos de pesquisas, né? Queria comentar aqui com a turma agora. Diga lá, Posso? vai lá. Claro. A pesquisa quantitativa, pelo que eu vi, ela utiliza a metodologia baseada em números, né? E cálculos matemáticos, algo já concreto. E já a pesquisa qualitativa, né? Ela baseia-se, diferentemente da quantitativa, ela baseia-se em narrativas, né, ideias, né, experiências individuais dos participantes. E não mostra os números tais concretos. É isso aí, mais ou menos, que eu fiz, só para ter uma diferenciaçãozinha para me basear. Não, perfeito. Isso é um primeiro passo importante da gente perceber, né? Quando a gente fala de uma pesquisa quantitativa, a gente está falando de quantidades, portanto, a gente está falando de números. E a gente está falando de questões, de fenômenos que podem ser numericamente mensuráveis. Então, a gente pode falar, por exemplo, de percentual de população. A gente pode falar, pegando aqui, né, o nosso gancho na licenciatura, a gente pode falar em quantidade de alunos e alunas que são aprovados e quantidade de alunos e alunas que não são aprovados. A gente pode falar de quantidade de alunos e alunas que conseguem ingressar, que saem do ensino médio, conseguem ingressar num curso superior ou não. A gente pode falar em vagas oferecidas pelas instituições de ensino. Então, isso são questões quantitativas. Pensando num sentido mais amplo, a Números, gente né? pode falar em números, tudo isso se traduz em números. Então, a gente pode falar, por exemplo, indo para a física, né, que é o grande modelo aí, né, das pesquisas, entre aspas, exatas, né, das ciências exatas. A gente pode falar de temperatura, pode falar em massa, pode falar em peso, pode falar em força, pode falar em uma série de, sei lá, variações, né, de área, de volume, de comprimento. Então, a gente pode falar de variáveis que são numericamente quantificáveis. Eu posso falar de uma variação de 1 grau de temperatura, eu posso falar de uma variação de 5 milímetros de comprimento, eu posso falar de uma variação de 1 metro cúbico de volume. Isso é mensurável, é quantidade. Agora, se a gente, até pegando um ponto que a gente estava conversando antes, né? Se a gente for mais para as pesquisas ditas humanas, né, ou para as pesquisas sociais, tem algumas características que não são quantificáveis. Se a gente avalia, por exemplo, o grau de satisfação das pessoas, né, se as pessoas gostam ou não gostam de uma determinada comida,
Eu não estou dizendo quantas pessoas gostam, eu estou dizendo se as pessoas gostam ou não. Se eu vou avaliar, por exemplo, a situação familiar de um estudante que leva ele a abandonar a escola, não é uma questão quantificável, né? Se eu vou avaliar se a escola consegue abarcar as dificuldades dos estudantes, isso não é uma coisa quantificável. Isso a gente está falando de qualidades, a gente está falando de características mais complexas. E aí eu não consigo traduzir em número. Portanto, a gente chama isso de pesquisa qualitativa, certo? A gente está avaliando a qualidade das coisas. Qualidade não no sentido de ser bom ou ser ruim. Qualidade no sentido de característica, tá? Fala, Jonathan. Isso. E quais seriam esses principais métodos, né, de técnicas de coleta de dados qualitativas, os mais Então, a gente principais? já vai. Então, a gente vai chegar lá, aguenta aí. Tá? Mas é importante a Ok. gente ter esse nosso ponto de partida aí. E aí, antes até da gente chegar nessa diferenciação, né, os textos nos indicam três aproximações principais aí sobre, ou que a gente faz como pesquisadores e pesquisadoras, três aproximações com a realidade a ser estudada. E aí a gente tem lá o primeiro, que é a observação de um determinado comportamento ou fenômeno, entre aspas, na natureza, ou no seu contexto local. Né? E aí a gente está partindo, então, de uma observação, porque o fenômeno está lá acontecendo, independente da minha interferência ou não. Eu externamente observo aquilo acontecer. Uma segunda possibilidade é justamente tentar simular num laboratório, pelos experimentos, as situações. Então, eu sei que existe uma determinada situação na vida real, na natureza, vamos colocar assim, só que eu quero isolar aquilo do contexto no qual ele está inserido, eu quero isolar aquele problema, aquele fenômeno do contexto no qual ele está inserido, para conseguir justamente avaliar quais são as causas e quais são as consequências. E aí a gente vai fazer um experimento, a gente vai fazer uma análise laboratorial. Ou seja, eu já vou perder essa análise mais ampla, porque eu estou isolando o fato. Para algumas coisas isso é extremamente importante, para outras coisas isso passa a ser um problema, né? Aí vai depender um pouco. E eu também, aí já indo mais para a questão das pesquisas sociais, eu posso também perguntar, questionar para as pessoas envolvidas como que elas se comportam frente a um determinado fenômeno. Um exemplo bem banal é, por exemplo, perguntar para as pessoas como que elas vão votar numa determinada eleição. Né? A cada 2 anos a gente se depara com isso, né? Tem lá as pesquisas, então o fulano de tal tem tantos por cento de voto, a fulana de tal tem não sei quantos por cento. Então a gente vai avaliando a partir da aplicação de questionários. A eleição em si, ela não aconteceu ainda. Mas ao perguntar para as pessoas, a gente consegue fazer uma avaliação do que provavelmente vai acontecer. Beleza? A gente poderia simular esse mesmo fenômeno colocando uma urna lá falsa e vendo em quem as pessoas votariam. Claro, poucas pessoas entrariam nesse experimento, né? Mas observar, visualizar... Exatamente, Jonathan. Ou a gente poderia, nesse caso, a posteriori, né, então depois da eleição, contar os votos e ver quantos votos teve no candidato A, quantos votos teve na candidata B e assim por diante, certo? Então a gente está trabalhando, a gente está se aproximando da realidade de formas distintas, é importante a gente fazer essa diferenciação. Agora, como? Qual dessas três possibilidades eu vou utilizar? Depende da pergunta que eu estou fazendo. Ou seja, depende do objetivo da pesquisa.
Quando fala em pergunta aqui, é justamente qual é o problema que a gente está almejando responder com aquela pergunta, né? Que a gente está almejando resolver com aquela pesquisa, tá? E aí vem a questão. Essa pergunta, ela merece uma resposta qualitativa ou ela merece uma resposta quantitativa? Essa é a primeira pergunta que vocês têm que se fazer quando vocês começam uma pesquisa. Então, por exemplo, o projeto que vocês vão me entregar mais à frente, você já tem que começar pensando nisso. Eu vou avaliar, eu vou saber uma quantidade de coisas ou eu vou saber a característica dessas coisas que eu estou avaliando, certo? E aí, claro, tenham em mente que não existe um melhor ou pior. O que existe é a escolha de um procedimento que, como qualquer procedimento, como qualquer coisa na vida, vão ter pontos positivos e vão ter pontos negativos. É por isso que eu não posso escolher antes de saber, eu não posso escolher o meu procedimento antes de saber qual é a resposta que eu quero ter, antes de saber qual é a pergunta que eu estou fazendo. Porque, dependendo da pergunta, eu vou ter que usar uma forma diferente para responder essa pergunta. Certo? E aí a gente tem N possibilidades de coleta de dados, a gente tem N possibilidades de indicação, né? Se eu quero saber da possibilidade da coleta dos dados, se eu vou conseguir coletar ou não vou conseguir coletar os dados, qual é a qualidade desses dados, até no sentido prático da coisa, né? Eu vou fazer um questionário, mas será que as perguntas que eu fiz no questionário, de fato, vão me levar a responder a pergunta que eu fiz? Eu vou fazer o questionário pelo telefone. Será que as pessoas vão atender a minha ligação para responder a minha pergunta? Ah, eu vou entregar lá o questionário, vou virar as costas e vou embora. Bom, será que as pessoas de fato vão responder? O IBGE, por exemplo, né, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, se depara muito com essa questão. Por exemplo, quando pergunta a renda das pessoas. Existe no questionário do IBGE, existe a pergunta de renda, né? Quantos salários mínimos a pessoa ou aquela família recebe naquela casa. Sempre tem esse questionamento. Cara, será que as pessoas vão falar a verdade ou será que as pessoas vão mentir na hora de responder aquela pergunta, né? E claro, depois de conseguir coletar os dados, eu vou conseguir de fato utilizar esses dados, eu vou conseguir utilizar não só no sentido prático, né, porque às vezes é um volume gigantesco de dados, eu não tenho como trabalhar com eles no sentido prático, ou eu vou conseguir de fato analisar esses dados. Eu vou ter tempo para analisá-los, eu vou ter condições de lidar com uma quantidade muito grande, ou a partir da análise desses dados eu vou de fato conseguir responder a minha pergunta, né? Então, tudo isso vai depender do meu ponto de partida e das minhas escolhas. E aí é interessante assim a gente sacar que muitas vezes quando se fala, por exemplo, né, das ciências entre aspas exatas, é interessante a gente perceber que o simples fato de ter havido uma escolha anterior, de qual procedimento, de quais dados, de como aquele fenômeno vai ser trabalhado, já é uma interferência subjetiva na pesquisa, né? Então, houve uma escolha de um pesquisador ou de uma pesquisadora, e claro que isso vai interferir, né? Então, por isso que, claro, a gente que é das ciências humanas, né? Eu digo a gente porque vocês estão fazendo licenciatura também, então, é claro que a gente das ciências humanas acaba olhando, né, com um pouquinho mais de olhar crítico para essa nomenclatura, porque parece que, então tem uma ciência que vai falar a verdade, porque ela é exata, e tem outra ciência que, é tudo interpretação e qualquer coisa vale. Tá valendo botar qualquer coisa no papel. Não é bem por aí, né? Agora, também é interessante a gente perceber que essa escolha, ela não é feita tão à toa quanto parece. Às vezes ela até é feita meio à toa, mas a gente consegue interpretar a visão de mundo da pessoa a partir das escolhas que ela faz. Então, muito embora na cabeça da pessoa seja meio à toa e não tenha nenhuma subjetividade envolvida, na verdade existe. Porque é uma escolha feita por uma pessoa e essa pessoa ela tem que ser entendida dentro do seu contexto, dentro do momento histórico que ela vive, dentro da realidade geográfica que ela vive.
E aí, um dos textos fala lá dessa diferenciação, né, de uma pesquisa vinculada a pessoas quantitativistas e de uma pesquisa vinculada a pessoas qualitativistas, né, ou pesquisadores qualitativos. Quando a gente fala de uma pesquisa mais quantitativa, a gente acaba partindo de um pressuposto teórico-metodológico que a gente chama de positivismo e que a gente chama de empirismo. São duas coisas que dialogam muito entre si, né? Positivismo no sentido de que uma corrente filosófica, né, que a ciência ela tem que ser direta, ela tem que ser objetiva, ela não pode sofrer interferência subjetiva do pesquisador, da pesquisadora, e a ciência vai nos levar a uma evolução da sociedade, que é um termo, inclusive, bem questionável, né? E empírico, porque ela parte de questões observáveis ali, né? No sentido do empírico aqui, rompendo com aquela ideia da metafísica, né? Do questionamento mais filosófico. E aí, quem parte dessa perspectiva, de certa forma, comunga da ideia de que os dados, eles traduzem a realidade. Então, eu tenho uma realidade a ser observada, e quando eu observo essa realidade a partir dos dados, os dados estão me dizendo o que está acontecendo ali. E, portanto, não sou eu o pesquisador que construo o conhecimento. O conhecimento ele é inerente aos objetos, o conhecimento ele é inerente à realidade. Basta eu conseguir observar a realidade da maneira correta. Então, eu não preciso fazer grandes reflexões, porque a resposta já está ali, a resposta já está na análise. Basta eu coletar os dados sem interferir, sem atrapalhar nos dados que eu estou coletando. Quem parte de uma perspectiva de uma pesquisa mais qualitativa, rompe com o positivismo e tenta romper também um pouco com o empirismo. Aqui, pessoal, a gente tem aquela transição que a gente conversou há algumas aulas atrás, onde todo mundo queria fazer igual à física, naquela questão, né, da previsibilidade da ciência, da objetividade da ciência e tal, e a gente começa a perceber que, bom, as ciências humanas, ou algumas ciências, mesmo as, entre aspas, exatas, têm os seus próprios modelos e as suas próprias formas de fazer ciência. E nem por isso elas são menos verdadeiras. Elas não são falsas só porque elas não, por exemplo, trazem uma previsibilidade. E aí essa galera rompe, portanto, com o positivismo, porque muitas vezes não vem essa produção de conhecimento no sentido de levar a sociedade a uma evolução. Mas se produz conhecimento porque é importante conhecer a realidade. A gente tem, de certa forma, aquele dilema lá do conhecimento pelo conhecimento. Né? E aí, portanto, é interessante conduzir não mais os estudos no laboratório, com base em fórmulas, medições precisas e não sei o quê. A gente conduz os estudos em loco, ou seja, dentro do contexto no qual eles estão inseridos na realidade, na natureza. Porque se eu descontextualizo, se eu tiro o fenômeno e levo para o laboratório, eu estou perdendo uma parcela de dados importantes. Porque no laboratório é interessante, né? Eu consigo medir tudo bem direitinho, eu consigo fazer as coisas bem precisas, mas a realidade ela é complexa. Né? Não é uma variável ou duas variáveis que determinam o funcionamento do mundo. O mundo ele funciona a partir de milhares de interconexões que a gente nem consegue se dar conta muitas vezes. É aquela máxima, né, do bater de asas de uma borboleta aqui no Brasil pode gerar um furacão lá no Japão. Já ouviram falar nessa? Já ouviram essa frase em algum momento? Não? Não, nunca eu tinha ouvido. Então, isso aí faz um pouco da ideia da teoria do caos, né? Que justamente vai... É o efeito borboleta. Oi? É o efeito borboleta. Então, exato, né? Onde uma coisa vai se... Tem até um filme, né? Que não tem muito a ver com isso, na real, mas enfim. Sim, tem um filme. Mas é um bom filme, vale a pena assistir. Que vai justamente mostrar que, às vezes, uma coisa que parece insignificante, num primeiro olhar,
vai dentro da realidade complexa do mundo ganhando uma outra magnitude e que depois se transforma numa coisa gigantesca. E que se a gente leva para o laboratório, a gente perde essa possibilidade de observar e de perceber essas interconexões. Quando a gente pensa muito hoje em dia, né, sobre o funcionamento do planeta, isso está cada vez mais latente, isso está cada vez mais óbvio. Por exemplo, né, desmatar a Amazônia. Cara, desmatar a Amazônia não é um problema só do Brasil. Desmatar a Amazônia é um problema do mundo. Porque a Amazônia ela é fundamental para o equilíbrio climático do planeta. E não é só uma questão climática, porque na Amazônia existem seres vivos que possivelmente têm lá nos seus códigos genéticos, nas suas substâncias, curas para doenças que a gente nem conhece, então também é importante para a medicina. E tem todo o processo econômico, e tem todo um processo cultural, tem toda uma questão hidrológica. Então, assim, é muito maior do que um primeiro olhar pode nos levar a crer. E aí, uma outra questão interessante também, a gente se dá conta quando a gente fala de uma pesquisa qualitativa, é o fato de que existe uma percepção, e isso é uma mudança importante de mentalidade, existe uma percepção de que, sim, o pesquisador ou a pesquisadora influencia nos resultados da pesquisa. Porque antes, ali, quando a gente partia dessa perspectiva de que, não, a resposta, a realidade é inerente aos fatos, aos objetos, bom, não depende de mim, pesquisador ou pesquisadora. Aqui não. Aqui a gente sabe que, bom, se a gente tem uma infinidade de variáveis possíveis a ser analisadas, eu, como não dou conta de avaliar essa complexidade toda, eu vou ter que fazer escolhas. E na medida em que eu escolho a variável A e não a variável B para analisar, é claro que eu vou interferir no resultado. Eu posso olhar para a borboleta batendo asas ou eu posso ignorar a borboleta batendo asas dentro da teoria do caos, por exemplo. Sacaram? Isso vai trazer consequências. Beleza? Dúvidas aqui, pessoal? Não? Bom, e aí, lá pelas tantas, a gente se depara num dos textos, naquele, se eu não me engano, é no qualitativa versus quantitativa, a gente se depara com essa frase, eu gostei muito dela, eu não conhecia até ler o texto, né? E aí a gente se depara com essa frase, que fala que a gente explica a natureza, mas a gente compreende a vida mental. Ou seja, são lógicas diferentes. Depois, no final do texto, o autor vai até falar que ele não concorda com isso, com essa dicotomia, né? Mas é interessante perceber que são processos distintos. A partir dessa dicotomia, vamos colocar assim, já fica bastante claro que são procedimentos diferentes. Uma coisa é compreender o que está acontecendo. Outra coisa é explicar o que está acontecendo. São qualidades diferentes. Certo? E aí, quando a gente usa essa perspectiva mais quantitativa, leva para o laboratório, mede, escolhe as variáveis ali, muitas vezes as variáveis são até inerentes ao que eu estou querendo perguntar, se eu quero saber, sei lá, a variação do volume pela temperatura, pronto, tá aí, né? São essas duas variáveis que eu vou medir. Não tem muito mais pressão, talvez, não tem muito mais o que fazer. Agora, quando eu vou analisar as questões sociais, culturais, econômicas, políticas, humanas de uma forma geral, aí já é bem mais complexo. Então, quando a gente vai analisar os fatos humanos, o texto nos traz 4 grandes bases teóricas a serem levadas em conta. Primeiro, a própria percepção de que todo conhecimento que vai sendo produzido e todos os fatos que vão sendo analisados, eles são uma construção carregada de significados, e esses significados eles são socialmente determinados, e à medida, inclusive, que a pesquisa vai se desenrolando,
essas novas descobertas, por exemplo, vão também ressignificando a realidade social. Lembra que a gente conversou algumas aulas atrás sobre as hipóteses suicidas e as hipóteses auto... Como é que era o nome mesmo? Me fugiu agora. Auto-reis. Quando o governo, por exemplo, percebe, o Banco Central, né, para ser mais exato, percebe que a inflação de um país está subindo, o governo adota medidas para impedir que a inflação suba. Né? Então, existe uma retroalimentação aí. Né? Quando a gente analisa um fato social, um fato humano, a gente tem que entender que esse fato ele não está isolado. Ele está dentro de um processo mais amplo, um processo que é histórico. Ele é vinculado a um processo de reflexão. Ele vai ser causador de reflexões e ele vai estar dentro de um contexto que reflexões geraram aquele fato. Mesmo quando, isso é interessante a gente perceber, mesmo quando a gente está falando de um dado, por exemplo, que é objetivo. Porque mesmo os dados objetivos, eles são depois subjetivamente significados e interpretados. Volta nessa ideia da inflação. Por exemplo, né, para pegar um exemplo bem banal, no Brasil, uma inflação de 5% ao ano é uma inflação aceitável. Nos Estados Unidos, uma inflação de 5% ao ano é uma inflação absurda. Lá nos Estados Unidos, pela própria dinâmica econômica, né, dos Estados Unidos, uma inflação de 2, 3% ao ano já é considerada uma inflação muito alta. No Brasil, a inflação de 2, 3% a gente está achando o máximo. Ou seja, existe uma... O número é bruto. É 5%, é 2%, é 3%. Agora, o contexto no qual esse número se insere, ele é interpretável. Sacaram? E claro, como a gente vive numa sociedade humana, complexa, e que, acima de tudo, se comunica, né? Existe um caráter comunicativo da nossa realidade social. Todo ponto de partida de uma pesquisa é processual. E todo resultado de uma pesquisa tem que ser inserido num processo. E a comunicação, ela tem que ser levada em conta. A forma que a pesquisa acontece, em termos de comunicação, tem que ser levada em conta. A forma que o resultado é comunicado tem que ser levado em conta. A própria questão da interpretação dos dados está vinculada a uma dinâmica de comunicação também. Então, a comunicação, ela é extremamente importante para a nossa organização social, cultural, histórica, política, econômica, mas também é a comunicação fundamental para o próprio desenvolvimento das pesquisas. Seja porque a pesquisa é um processo contínuo de desenvolvimento, ou seja porque, a partir do resultado de uma pesquisa, a gente vai comunicar esse resultado e isso vai gerar interferências, vai gerar influências, ou a própria pesquisa vai sofrer influência de um processo de comunicação durante ou anterior a ela. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração na hora de fazer uma pesquisa com questões sociais. Tá? E aí, quando a gente fala, então, de características e questões que têm que ser levadas, fatos, né, que têm que ser levados em conta quando a gente faz uma pesquisa qualitativa, os textos, eles apontam para nós 5 grandes atributos, ou seja, 5 grandes características, 5 grandes qualidades, grupos de variáveis, né, ou contextos que a gente tem que levar em consideração. As características gerais, que a gente está fazendo a pesquisa, do contexto, né, da pesquisa, a coleta de dados, como que está acontecendo essa coleta de dados, qual é o objetivo, qual é o objeto da pesquisa, então qual é o contexto que eu estou observando, como que eu estou interpretando esses resultados,
e como que eu posso, eventualmente ou não, generalizar o resultado da pesquisa. Porque lembra, em última instância, a pesquisa ela não é para ficar individualizada, né? A pesquisa, a ciência, de uma forma geral, está associada a um processo de universalização das informações. Às vezes essa universalização não vai ser tão universal assim, mas a ideia é que a gente extrapole o fato em si e consiga construir uma teoria um pouco mais ampla, um contexto explicativo, né? Então vem um processo de generalização. Quando a gente fala da característica geral, a gente tem que lembrar que a pesquisa é um ato subjetivo de construção da realidade. Porque lembrem, para as pesquisas sociais, a realidade ela não emana dos fatos, dos números, dos objetos. A realidade ela é construída durante o processo de pesquisa. Então, eu vou construir essa realidade como um pesquisador ou como uma pesquisadora a partir da conexão das variáveis. Então, eu vou escolher algumas variáveis e eu vou conectar essas variáveis dentro de uma narrativa, dentro de uma lógica. Narrativa não, essa palavra não é boa, tá? Então, eu vou conectar essas variáveis dentro de uma lógica explicativa que faça sentido. Ou seja, eu estou construindo um texto. Texto no sentido amplo da palavra. Eu estou construindo um produto a partir da minha pesquisa. E esse produto, esse texto, ele vai ser, e ele tem que ser, né, passível de interpretação. Não só por mim, ou seja, esse quadro geral que eu estou construindo tem que fazer sentido não só para mim, mas para bastante gente. Preferencialmente para todo mundo. Muito embora sempre hajam aí algumas discordâncias, né? Mas a ideia é sempre essa, conseguir abarcar ou atingir o maior número de pessoas possível. Ok? Coleta de dados. Cara, como que eu vou coletar esses dados? É um pouco do que tu estava perguntando antes, né, Jonathan? Depende. Todo estudo de caso, ele vai demandar uma adaptação metodológica. Em última instância, cada caso é um caso. Eu tenho, claro, algumas linhas mestras, que a gente vai falar já já. Agora, a partir dessas linhas mestras de procedimentos, de métodos, de teorias, vai ter que ter algum jogo de cintura ali na hora de fazer a pesquisa. Porque, em última instância, cada caso é um caso. Que é o que os autores vão chamar de princípio da abertura. Ou seja, o método, ou melhor, o procedimento, ele tem que ser relativamente aberto. A gente não pode partir do pressuposto de que um único método vai explicar todos os fatos, todas as realidades. Aí vem, por exemplo, a ideia da ruptura com o positivismo, né? O positivismo dizia que não, que vai ter que ter lá um único método que vai explicar tudo, porque se não seguir aquele método não é ciência. Hoje em dia a gente percebe que, especialmente para ciências sociais, a gente percebe que não dá para ir dentro dessa perspectiva. Senão, a ciência perde o seu caráter explicativo, que também não adianta. A ideia não é pegar a realidade e ficar ali torturando a realidade para que ela caiba dentro do método. Não, é usar um método que consiga explicar a realidade. Agora, qual é a ressalva que os autores fazem? Isso é muito importante, as pessoas não podem confundir. A gente não pode confundir isso. Não é porque a gente tem que ter um jogo de cintura que vale tudo. Então eu vou fazer um negócio meio de qualquer jeito e tá valendo. Não, não é aleatório esse jogo de cintura. Esse jogo de cintura, essa maleabilidade do procedimento, ela tem que ser justificada na pesquisa. Sacaram? Por exemplo, eu estou sendo atualmente orientador. Atualmente eu estou sendo orientador de uma aluna no curso superior, né, de biologia. E aí ela aplicou questionários para um grupo de pessoas. Ela aplicou 10 questionários para um grupo de pessoas, ela aplicou outros 10 questionários para um outro grupo de pessoas.
Só que ela não justificou por que que ela escolheu aquelas pessoas que ela aplicou o questionário. Ela só fala no trabalho, né? Até questionei isso para ela agora, ainda está me devendo uma resposta, né? Porque se for o caso, a gente vai ter que dar uma mexida nisso, ou vai ter que aplicar mais questionários, ou enfim, vai ter que pensar em alguma outra coisa. Porque assim, eu apliquei 20 questionários no total. Tá, beleza, mas com base em quê? Eu apliquei para Joãozinho, Juquinha, Luizinho, Francisquinho. Tá, por que essas pessoas foram as pessoas escolhidas? Tem que ter uma justificativa, não pode ser uma coisa aleatória. Porque eram pessoas representativas dentro da sua comunidade. Bom, aí tá, beleza, mudou de figura. Mas tem que me justificar, porque eu tenho que entender o porquê dessas escolhas. Porque senão fica fácil de manipular uma pesquisa, né? Eu vou perguntar só para as pessoas que eu sei que concordam comigo para justificar o meu ponto de vista? Bom, também não é assim, né? Sacaram? Então tem que ter essa justificativa. Objeto de estudo. Percebam e lembrem que, quando a gente está falando de questões sociais, a gente está buscando sempre uma totalidade da explicação dos fenômenos. Ou seja, isso é uma mudança também bem importante. Eu não estou querendo isolar o fenômeno. Eu não estou querendo isolar o fato. Eu estou justamente querendo entender e perceber aonde aquele fenômeno e aonde aquele fato se encaixam de forma relevante no contexto no qual ele está inserido. E aquela realidade social que está sendo analisada, ela não surgiu do nada. Ela tem uma história. O Brasil, ele é como ele é hoje em dia, não porque ontem a gente acordou e o país é assim. Não, o Brasil, ele é como ele é hoje em dia porque a gente teve um processo de colonização, porque a gente foi colonizado por um determinado grupo de pessoas que tinham um determinado objetivo econômico ao chegar ao nosso território, porque tinham determinadas comunidades aqui, porque outras comunidades foram trazidas para cá. Então, existe uma história que tem que ser levada em consideração, certo? Ou seja, o objeto ou o sujeito da pesquisa, né, dependendo também da nossa perspectiva, tem que ser contextualizado. A interpretação dos resultados. Percebam que os acontecimentos e os conhecimentos cotidianos também são objeto da pesquisa. Dentro daquela ideia da contextualização do item anterior. Né? Então, a gente tem um contexto, e esse contexto no seu cotidiano tem que ser observado e levado em consideração. Se eu vou pensar numa escola, tanto o que está acontecendo na sala de aula, quanto o que está acontecendo na sala dos professores, quanto o que está acontecendo no pátio, na hora do intervalo, quanto o que está acontecendo na casa de cada aluno e cada aluna, tem que ser levado em consideração. Claro, às vezes eu não vou dar conta, às vezes não tem tanta importância uma coisa ou tanta importância outra, mas, a priori, eu tenho que ter esse olhar generalista, né, no sentido da totalidade, da totalização das coisas. Tá? E também é interessante a gente perceber que nós, enquanto pesquisadores e pesquisadoras, estamos presentes ali naquela realidade, estamos sendo impactados por aquela realidade e estamos impactando aquela realidade também. Então, a gente tem que refletir a realidade. Eu estou ouvindo um chiadinho também. Todo mundo está com o microfone desligado? Sim, liguei agora. O senhor tá com 3 aí tá dando eco. Tá. Eu estava ouvindo um chiadinho de fundo também. Mas Agora eu até parou. achei que fosse aqui para mim só. Então alguém estava com o microfone ligado, era isso. Mas a gente já está terminando aqui, né? Só para terminar pelo menos os 5 itens, tá? Então tem que ter essa contextualização toda. E aí, por fim, a gente tem uma questão aí de generalização associada, né? Como que eu vou generalizar o resultado da minha pesquisa? Na pesquisa qualitativa, não é a amostragem que vai determinar isso, porque quando a gente faz uma pesquisa quantitativa, existem parâmetros numéricos
que são levados em conta para dizer se aquela análise ela pode ser generalizada ou não. Aqui, o que vai determinar essa possibilidade de generalização do resultado, do caráter explicativo? É no processo de pesquisa, dentro da ideia de que a gente tem parâmetros que estão sendo considerados e a gente está construindo um contexto argumentativo. Então, a gente, como pesquisadores e pesquisadoras, vai também indicar qual caso está vinculado àquele resultado e qual caso não está vinculado àquele caso. Então, se eu estou observando uma escola e percebo, sei lá, que as crianças mais pobres têm mais dificuldade de aprendizado, será que é só nessa escola? Depende, eu vou ter que analisar para ver qual é a realidade ali daquela escola, e aí, a partir dessa análise da realidade, eu vou dizer, não, talvez crianças mais pobres tenham mais dificuldade no bico do papagaio, por esse e aquele outro motivo. Não, isso vale para a realidade brasileira como um todo, por esse e aquele outro motivo. Não, isso só vale para a cidade de Araguatins, ou isso só vale para essa escola. Então, eu, como pesquisador e pesquisadora, vou também dar esse indicativo, justificando por que eu estou fazendo isso, né? Lembrem que sempre tem que ter essa justificativa. Certo? Então, pessoal, me lembrem que na próxima aula a gente tem que começar a partir daqui, e aí a gente continua o nosso papo, tá? Porque eu já roubei aí um pouquinho da próxima aula do Cláudio lá. Tá bom? Pessoal, Tranquilo. prazer vê-los e vê-las. A gente volta a se encontrar. Eu vou encerrando aqui a nossa gravação e a gente continua a partir daqui na próxima aula, então. Tchau, tchau.